começar a alinhar toda a informação e o conhecimento, a gente vai agora falar do mercado, de como funciona o mercado, né, de turismo e de eventos. A gente ia ter uma apresentação da ABO, que depois só sobre eventos, mas a Suzy acordou morrendo de enxaqueca e ela ficou super chateada, mas ela não consegue estar conosco. Mas o Franklin, ele vai nos socorrer nessa parte, para a gente não perder conteúdo, né? Então, muito obrigada de novo ao Senac pela parceria de sempre e agradecer ao Franklin por ter vindo e que vai conduzir com a gente agora essa parte de alinhar as informações e tudo para a gente se preparar para a oficina da tarde. Obrigado, Bianca. Bom dia, pessoal. Tudo bem? E agora, para concentrar com uma lua daquela lá fora, aliás, lua não, né? Um sol daquele, com um monte de piscina e ficar aqui dentro, né? Se concentrado, né? Será que a gente pode dar um tempinho depois lá na piscina, refrescar um pouquinho? Hã? Maravilha, né? E aí, tudo em paz? Tudo tranquilo? Muito bom. Gente, super pertinente o tema integração do turismo. Eu acho que o Benício e o Eduardo trouxe aí um olhar, num exemplo concreto, como é importante a gente pensar em integração do turismo. Eu acho que a gente está vivendo, primeiramente, um momento bem importante, né, para o turismo. Acho que nunca se falou tanto do turismo em nosso país como está se falando agora. Todo mundo fala de turismo. Liga o jornal, fala de turismo. Liga o rádio, fala de turismo. Escuta político da esfera federal, fala de turismo. Estadual também, municipal também. Perfeito? Então acho que agora é um momento de fato da gente tentar virar protagonista dessa atividade. Realmente mostrar o nosso valor, o quanto é importante realmente o país olhar para essa atividade econômica chamada turismo. Mas a gente fica pensando, oportunidade, né? Que momento é esse? O que precisamos? Todo mundo concorda comigo que nós estamos inseridos num estado em que é referência para o nosso país, né? Todo mundo diz que para poder fomentar o turismo no país em si, precisa de estrutura e capacitação. Correto? Nós não estamos num primeiro estado pensando em estrutura e capacitação, então a gente já está um pouquinho na frente aí pensando a nível nacional. Quando nós pensamos em estado, como a gente pode pensar em oportunidade, sendo que nós já temos o atrativo para chamar o turista, né? O atrativo natural, o atrativo cultural, o atrativo artificial, produzido pelo homem, né? Quantos atrativos nós temos que desperta a curiosidade e o desejo das pessoas se movimentarem aqui pelo estado de São Paulo? Pensando em pessoas se movimentando pelo estado de São Paulo, segundo dados da Secretaria Estadual, não estou falando de pessoas, mas sim de turista. Em média, 40 milhões de pessoas se movimentam fazendo turismo no estado de São Paulo. Então, olha só a oportunidade que nós temos aí para poder olhar para esse potencial consumidor. Temos um estado que em qualquer lugar, em qualquer região, nós temos locais para eventos, seja de grande porte, pequeno porte ou médio porte. Ok? Então já estamos falando aqui de dois segmentos de turismo, né? Atrativos naturais, culturais, estamos falando aqui de eventos, negócios, ok? Pensamos, onde está essa minha discussão sobre oportunidade quando a gente pensa em gastronomia, sendo que a gente tem um estado que tem restaurante de qualidade, tem café com qualidade, tem lanchonetes com qualidade, né? Tudo que envolve a gastronomia no estado de São Paulo é muito bem feito. Atrativos de lazer como esse, entretenimento, tem de sobra no estado, ok? Pensamos principalmente na hospitalidade e cordialidade de quem? Das pessoas que estão aqui no estado de São Paulo, dos profissionais que estão atuando no turismo. Qual foi o ponto máximo do turista quando veio, a observação máxima do turista quando veio aqui no Brasil assistir a Copa do Mundo? O que mais eles elogiaram? Não foi a nossa cordialidade? Hospitalidade? Então olha só como a gente está muito bem aparelhado aqui no estado de São Paulo. Mas beleza,
Ainda estou falando de oportunidade. Como abraçar essa oportunidade, sendo que a gente tem tudo isso que a gente acabou de ver. Além do mais, nós temos, pensando na segmentação, um estado muito bem definido e, na medida do possível, muito bem estruturado em termos de circuitos e roteiros. Então, nós temos turismos de sol e praia muito bem definido no estado de São Paulo. Nós temos o turismo histórico-cultural, principalmente aqui na região do interior de São Paulo, né? Quantas cidades nós temos nesse contexto histórico-cultural? Tem de sobra. Quase ninguém conhece, quase ninguém consome esse circuito. O religioso, normalmente o religioso fica aí com as iniciativas próprias das igrejas, de estar levando a excursão. Dificilmente a gente consegue achar um circuito religioso através de uma agência de viagem. E a gente tem vários destinos, né, principalmente Aparecida. Tem como é o nome daquela cidade? Me fugiu o nome agora, do Fábio de Melo, do padre. Cachoeira Paulista, né? Entre outros. Aventura e ecoturismo, que o Eduardo e o Benício acabaram de citar em relação à agência deles. E turismo rural, que eles também citaram. Só para vocês terem uma ideia, na vivência, no dia a dia, nas agências, esse segmento, ele é bem confundido dentro das agências de viagem quando se vende turismo rural. Eles vendem hotel fazenda, que é o agroturismo. Então, isso é uma confusão enorme. E a gente tem uma potencialidade incrível aqui no interior de São Paulo para poder proporcionar essa experiência para o turista. Que está vivenciando, de fato, um modo de vida fora do habitual dele lá no urbano. Por que eu estou citando lá o urbano? Nós estamos aqui, principalmente a região que nós estamos inseridos, a gente está muito próximo de São Paulo, muito próximo de Campinas, ou seja, de grandes centros, né? De Jundiaí, Vale do Paraíba também não é tão difícil de chegar. E o paulistano, principalmente, são os 12 milhões que eles citaram, muitas vezes não tem tempo para viajar. Aliás, perdão, não tem dinheiro para viajar e tem um tempo bem curto. Então, normalmente ele viaja o quê? No final de semana. E ele é louco para sair daquele estresse. Ele é louco para sair daquela rotina louca que se vive em São Paulo. Ele procura o quê? Um hotel para descansar e uma experiência rural, para poder respirar um pouco, refletir um pouco sobre o modo de vida dele lá na cidade. Então, quando a gente pensa em 12 milhões de pessoas, a gente pensa no potencial econômico de consumo. A correria é tanta que muitas vezes tem o dinheiro e não tem o tempo. Então, tem que ter viagens curtas. E o nosso estado proporciona isso. A gente tem boas rodovias. A gente tem, principalmente a região que está muito próximo de São Paulo, né? Então, consegue ter um deslocamento rápido. Então, muitas vezes as pessoas acabam pegando o dinheiro dela e consumindo só a cidade de São Paulo, restaurante, padaria no café da manhã, cinema e teatro. Não poderia, pelo menos um final de semana por mês, vir para o interior, achar um pacote legal que caiba no bolso dele e no tempo dele? Eu não gosto muito quando a gente vê em alguns veículos a viagem dos sonhos. O que é a viagem do sonho, né? Eu acho que sonho é algo muito distante. Acho que a gente tem que pensar sempre na viagem possível, conforme o bolso e conforme o tempo. Onde eu quero chegar com essa história? Acabei de falar para vocês que muitas vezes o paulistano acaba usando o recurso dele para poder fazer o lazer dentro daquele modo de vida, em padarias, restaurantes, teatros e cinema. Ele não tem tempo, muitas vezes, de organizar uma própria viagem. Então, o que ele faz? Ou ele sai de São Paulo, vem aqui ficar num hotel, confinado no hotel, no máximo vai para um restaurante. Ele não acha um pacote rápido que tem alguns atrativos para ele poder usufruir. Será que a gente não conseguiria estar fazendo um pacote de 2 dias? Ou 3 dias, 2 noites, para ele poder já entender o que tem, já comprar o pacote, fomentar a rede hoteleira, fomentar a agência de viagem? Ele já ter a praticidade de não perder tempo em pesquisar, porque ele não tem tempo. É aí que vai chegando a oportunidade que eu quero trazer para vocês. Então, nós estamos falando aqui, sobre atrativos, hospitalidade, locais, atrativos de lazer, gastronomia. Falamos em segmentos, falamos um pouquinho sobre onde pode estar um potencial consumidor que está bem pertinho das regiões do interior, ok? Não precisa pensar muito longe. Por mais que o país está falando que vai abrir o mercado que já abriu o mercado para
para o estrangeiro, mais ainda, né? Acho que antes da gente pensar no americano, pensar no canadense, no japonês, vamos pensar nos daqui, que é o mais fácil de atingir. E a gente vai se estruturando com esses para receber os de fora. Por isso que eu falo para vocês que o momento é esse. Ok, falei um monte de coisa, mas eu ainda vou insistir. Onde que está a oportunidade? Onde que está a melhor forma de abraçar essa oportunidade? Além do que eu trouxe aqui para vocês. Esse é o mapa de regiões turísticas do estado. É a gente pensar nisso. Em cima desses circuitos, desses roteiros, a gente pensar na integração entre os setores. Para quê? Para a gente se fortalecer. Para a gente não pensar só no próprio negócio como agência, como hotel, como centro de lazer, centro de convenção. É a gente pensar em fortalecer o segmento turismo, o nosso mercado. Ok? Vamos pensar. Quando a gente pensa em visitar algum destino fora do país, será que a gente pensa sempre naquele atrativo turístico, a gente pensa no local? Quando a gente pensa em Europa, por exemplo, a gente fala que vai para Roma, a gente não fala que vai para o Coliseu. A gente vai para Barceloneta, vai para Casa de Gaudí, vai para Barcelona. Olha como a cidade sobrepõe. Porque a integração do mercado funciona. A cidade se torna viável. E lá sim nós vamos ter os pacotes de acordo com a roteirização. Lá dá para a gente montar um pacote em Barcelona pensando na cultura, pensando na praia, pensando na compra. Aqui também dá. Muito, e mais além, melhor, tem mais qualidade, tem mais cultura. A gente tem um mundo no estado de São Paulo. Ok? Então a gente consegue atingir todos os públicos, todos os segmentos de turismo. Maravilha. Integração entre os setores. Vamos pensar o quê? Circular, gente, não tem uma ordem. A gente tem que se integrar como agências de viagem em conjunto com o meio de hospedagens. A gente tem que pensar que para proporcionar uma experiência diferenciada para o turista, tem que se integrar com a gastronomia local. E não deixar simplesmente o turista se alimentar no comércio que não traga uma experiência. Quando eu digo um comércio que não traga experiência, é o que é um restaurante comum, self-service que a gente tem no nosso dia a dia. Será que a gente não consegue formatar um produto que a gente consiga trazer uma experiência gastronômica agradável, tanto no paladar como no local que ele vai estar se alimentando? Ok? Acredito que se a gente for pesquisar, a gente vai achar bons restaurantes, e restaurantes assim, lugares que traz um bem-estar, né? Traz uma atmosfera agradável para o turista. Será que a gente não consegue manter uma parceria com centros de lazer e entretenimento, como aqui o ET? Eu acredito e tenho certeza que eles são abertos a parceria com agências de viagem. E, pensando nisso tudo, com os outros setores e indústrias relacionadas na cadeia produtiva. Uma vez que a gente se entrega, faz a integração de forma correta entre agência, meio de hospedagem, gastronomia e os aparelhos turísticos, o resto vem junto. Vai aumentar o quê? Vai ter que aumentar a capacidade de quarto. Vai movimentar a indústria de imóveis, por exemplo. Ok? Vai movimentar outros setores que vai ter que melhorar, por exemplo, parte de saúde, parte de segurança. Olha como vai fomentando, olha como vai se tornando viável essa atividade econômica para o país. Olha como vai ter um outro olhar das esferas políticas, de investimentos estrangeiros. Então, assim, se fala muito. Né? Acabei de falar para vocês que o turismo tem evidência, em todos os sentidos. É a lei geral que está sendo votada lá no Congresso, que passou para o Senado, é o ministro do Turismo, que está rodando o país inteiro falando do turismo, é o presidente que fala, né? O estrangeiro louco para vir aqui investir em companhia aérea, trazer novos resorts, e de olho aonde? No nosso mercado aqui do interior também. Os grandes estão aí, só de olho. Será que os grandes engolem os pequenos? Eu não acredito nisso. Talvez o rápido vai engolir o devagar. Pensa em alguns cases que tem no Brasil, que aconteceram. Se a gente pensar em Porto Seguro lá atrás, o que era, o que aconteceu, quem que fomentou Porto Seguro e quem que se apropriou de Porto Seguro. Pensa o que está acontecendo em Jericoacoara, que era o mesmo conceito do interior de São Paulo. O interior de São Paulo tem muita pousada familiar, não tem? Tem os hotéis grandes, mas tem muita pousada familiar. Será que não dá para a gente entrar em
se integrar e um colaborar com o outro? Será que Jericoacoara não dava para seguir esse caminho antes de pensar em criar um aeroporto só para levar o turista do grande? Será que precisava montar um resort em Jeri? Será que a gente vai deixar acontecer isso aqui no interior de São Paulo? A gente tem que se apropriar, é isso que eu falo, a gente tem que se fortalecer para todo mundo sobreviver, ficar feliz, promover felicidade, que é o turismo, né? Promover bem-estar. Ok. Vamos pensar o seguinte, só deixa eu ver meu tempo que eu falo. Quando a gente pensa nisso tudo que eu estou falando, eu acho que o foco, além da integração, é a gente sempre direcionar nosso olhar para quem? Para esse carinha aqui, ó. Para o turista. Pensando no turista, pensando no perfil consumidor que nós temos hoje no Brasil, a gente consegue ter uma dimensão de quanto é imenso esse universo para a gente poder criar produtos? Aquele que procura o rural, aquele que procura o lazer, aquele que procura a gastronomia, aquele também que procura o sedentarismo, ficar só numa piscina, sendo servido num resort, né? Ou então aquele que procura assim, um resort, procura um hotel fazenda para ficar mais sedentário, mas tem a família que gosta de deixar o maridão, a esposa lá no resort, mas quer explorar a cidade. Olha quanto perfil a gente tem de consumidor, né? Será que não vale a pena a gente ter esse olhar? Será que a gente tem que pensar, às vezes, que eu vejo no mercado, mas a CVC domina o mercado. O emissivo. Se a gente for querer competir com a CVC hoje no emissivo, vamos perder. As OTAs estão aí e o cara só vai clicar e vai comprar. O cara, não estou falando nem de cliente. Porque o OTA não está muito preocupado com a dinâmica do cliente. O OTA está preocupado em volume. É outra dinâmica de mercado. E a gente? Não acabei de falar que o paulista não tem tempo? Pensa nos outros que estão vindo de fora, também não tem tempo. Eles querem ter uma segurança para vir visitar o Brasil. Então a gente precisa o quê? Pensar no turista, não só em termos de segmentação de turismo, ou segmentação de produtos, mas na personalização, no conforto do turista em buscar um pacote. A gente tendo esse olhar em relação ao turista, a gente vai conseguir, de fato, atingir o quê? Um objetivo. É transformar esse turista em cliente fã. Gente, quando eu falo aqui de CVC, falo de OTA, principalmente, eu não estou falando mal. Eu acho que a OTA, primeiro ponto é que a OTA é muito benéfica para o setor, por quê? Principalmente para o hoteleiro, né? Ele consegue estar, por mais que seja lá os seus 20%, 25% que ele deixa para uma OTA de uma diária, ele consegue ter um canal de visibilidade barata, pensando na divulgação que a OTA traz. Então, qual que é a ideia? A gente se apropriar dos grandes de forma benéfica. Uma vez que eu trago um turista, ou termo o cara, que foi lá e comprou a pousada, o hotel de vocês, pela primeira vez ele vai conhecer o hotel de vocês pela OTA. Será que a partir desse momento que ele pisou dentro do aparelho turístico de vocês, que é o hotel, a pousada, vocês não conseguem transformar ele em cliente? E ele esquecer essa questão da OTA e procurar vocês diretamente? Vou mais além. Ele vai perguntar para você, hoteleiro, para você, dono de pousada, aonde eu posso passear aqui na cidade? Cadê a agência? Olha como vai uma coisa interligando a outra. Então, quando eu digo integração de mercado, não é só a gente, é se integrar com o macro, com o que está em cima da gente também. Acima não forma, né? Só para a gente poder entender um pouquinho aí. Então, olha só o que falta. Muitas vezes eu, como turista, venho para o interior de São Paulo, eu tenho que ficar explorando para achar o que eu tenho que fazer. E muitas vezes não tenho a informação adequada. Por quê? O especialista, que é a agência, não está lá me trazendo essas informações do destino. O dono do hotel, dono da pousada, muitas vezes ele sabe, mas ele não tem essa apropriação dos atrativos. Ele tem a apropriação justamente do quê? Do negócio dele, da experiência que ele quer propor para o cliente dele dentro do meio de hospedagem. Beleza? E aí? Será que a gente não consegue trazer esse cara para nós? Ele voltar pensando no circuito das frutas e não pensando só na pousada, não pensando só no restaurante, não pensando só no guia, que é super legal? Olha quanta coisa a gente tem para movimentar e se integrar.
Será que quando a gente pensa em elaborar um pacote, deixar ele livre, será que a gente não consegue trazer os guias para poder incrementar a experiência turística dele? Trazer um enriquecimento dentro do roteiro? Entende? O guia ele vai se apropriar muito bem do que acontece, ele vai estar sempre atualizado, ele é o acompanhante principal do viajante. Ele vai conseguir trazer um parecer para as agências, para o hoteleiro, como que está aquele restaurante, como que está aquele parque, e de repente, a partir da integração, vocês conseguirem se comunicar e ir melhorando a experiência. Tá? É por isso que eu falei que é circular, é tudo interligado. Não tem como a gente pensar mais, né, risco para lá, risco para cá. Ok? Será que a gente não consegue trazer esse turista com essa mentalidade? Ah, pô, eu vou visitar o Circuito das Frutas, aquela região é fantástica. Ah, mas o que tem para ver? Tudo é bom. Tudo é fantástico. Tem vários roteiros. Será que a gente não consegue trazer esse turista pensando não só no circuito, mas pensando no estado de São Paulo, uma vez que a gente acabou de citar o estado de São Paulo, que tem estrutura, tem capacitação, tem cordialidade, hospitalidade, profissionais incríveis, aparelhos incríveis de turismo, produtos de turismo incrível. Tem como chegar de aeroporto, tem como chegar de carro, tem como chegar de locação de veículo, tem como chegar em grupo de ônibus. Ó, temos tudo na mão para poder fomentar. Ok? Então a ideia central na minha humilde visão é essa, a gente se fortalecer, a gente se integrar. Não tem outra saída. Não tem outro caminho. Se a gente for pensar individualizado, a gente não se fortalece como classe, como mercado. A gente não vai se tornar viável economicamente, sendo que o país já está pronto para nós. Né? A natureza deixou tudo pronto para o Brasil. Tudo que tem no mundo tem no Brasil. Se a gente pensar em safari, tem no Brasil. Se a gente pensar em diversidade, só não vai ter neve, né? Dependendo no sul ainda tem, mas não dá para esquiar. Mas se a gente pensar tem São Roque. Verdade, tem São Roque, não posso esquecer. Aí lá no sul às vezes também eles montam as pistas lá, né? Mas enfim, não tem a cordilheira com neve, vamos falar assim, né? Temos aqui do lado, do Chile. Então, tudo que a gente pensa em mundo, nós temos. Um recorte pequeno, gente. Pequeno, pensando no Brasil, é São Paulo, né? Tem tudo. Acabei de falar para vocês. O mundo está em São Paulo. A cultura do mundo está em São Paulo. Gastronomia está em São Paulo, do mundo inteiro. Eu não falo, é estado, não estou nem falando de cidade. Tá? Falei. E falei lá que a gente tem que focar no turista, né? Então, o quê? Foco na experiência do turista. Acompanhamento técnico operacional. Estou sendo um pouco repetitivo que eu vou me empolgando. Quem que é o acompanhamento técnico profissional e operacional? Nós, das agências principalmente. Juntamente com o hoteleiro. Juntamente com o pessoal que está aqui no parque. Analise uma coisa. Qual outra profissão ou qual outro mercado a gente tem o ser humano, a natureza, pensando na fauna e na flora, como protagonista? O robô substituiu uma fabricação de carro, né? Diminui bem a mão do ser humano. Antes tinha, sei lá, 20, hoje tem 3 só para fazer um carro. E o turismo? É de pessoas, né? A gente precisa de pessoas. Aqui no parque mesmo, não vai ficar sozinho. O turista não vai vir ficar a Deus dará. Tem pessoas trabalhando capacitadas. Nas agências, para possibilitar tudo isso que a gente está falando, precisa de pessoas. Na hotelaria, precisa de pessoas. Será que é legal você chegar no hotel, conceito Fórmula 1, por exemplo, lá fora, que você de repente vai lá, pega o crachá, coloca na porta do hotel e entrou. Crachá no elevador, entrou. Crachá na porta, entrou. Não tem ninguém. Frio. Né? Cadê as pessoas? Não funciona. Tanto é que no Brasil não tem mais. Pode até ser uma novidade. Ah, novidade eu quero experienciar. Acaba, não sustenta. Por quê? É a única atividade que nós, pessoas, animais, fauna e flora, é protagonista. A gente não destrói, a gente constrói. E nesse sentido, a integração é a construção do nosso mercado. Ok? Proporcionar, na experiência do turista, emoções diferentes. O que a gente conversou agora do restaurante. A gente comer num self-service é uma coisa. Eu comer uma comida elaborada por um chefe é outra. Eu comer num restaurante que tem uma visão em cima de uma serra é outra.
Ó, como vai indo a experiência. E aí vai, vamos viajando, né? Proporcionar o prazer. Por que eu falo isso, gente? Eu não acabei de falar que o turista ele tem que ter na mão. O prazer já começa antes. Ele já quer ter um roteiro na mão, ler e sentir um prazer e a vontade de vir e realizar esse prazer. E a gente, como profissional, lá que eu coloquei aqui em cima no primeiro tópico, tem que proporcionar isso para ele. A gente não pode atrapalhar a viagem dele. E se a gente não tem integração, não tem comunicação. E muitas vezes é que dá o problema. Começa a surgir o quê? Transferências de responsabilidade. O guia está lá, está guiando o passageiro. Chegou no restaurante, não tem reserva. A culpa é do agente. Cadê a colaborativa entre o guia e a comunicação entre o guia e a agência para um conversar com o outro antes de chegar o problema no turista? Né? Cheguei no hotel. Não está cama de casal, está 2 camas de solteiro. Tem que falar que o agente errou na reserva? O hoteleiro não consegue resolver? Ou tentar ligar para o agente para ele poder falar com o seu cliente e tentar contornar junto uma situação dessa? Olha como vai longe. Né? Então, hoje, não estou falando só do interior. Em São Paulo, as agências receptivas na cidade de São Paulo também não está se apropriando dessa maneira como a gente deve se apropriar da integração. A gente está mais preocupado no emissivo. Mandar para outros estados e para outros países. E a gente falou de oportunidade no começo. 40 milhões, só circulando aqui, ó, pessoas do estado de São Paulo, turistas. Podemos dizer que pode melhorar o serviço e a hospitalidade, né? Mas eu acho que não... Eu acho que o maltrato ainda a gente não está nesse nível. Eu acho que a gente pode melhorar e surpreender mais, acredito. Pensando no turista estrangeiro. 6 milhões de turistas estrangeiros que vêm para o Brasil. Só Barcelona tem quase 8, uma cidade. Olha quanto turista a gente pode trazer. Olha quanto o mercado tem para nós. Se eu não me engano, o Ministério do Turismo quer dobrar a vinda do estrangeiro em 12, 15 milhões. Né? Nós recebemos 6, isso até 2020. Então quer dobrar. Né? Então a gente, por ter um estado na frente dos outros, né? Vamos pensar assim, porque o estado referência em modernização, em estrutura é o nosso. Então a gente está na frente, então a gente tem que se apropriar disso. Opa, fiz besteira? Olá, voltou. Surpresinha, tá, gente? Expectativas com elemento de surpresa. Ó, casou, tá vendo que maravilha? Será que a gente não consegue causar uma surpresa, surpreender o cliente? Às vezes o cliente veio em lua de mel. O que a gente pode tentar proporcionar para ele? É só uma champanhe no quarto? O que dá para a gente interagir com o dono do hotel, com o restaurante, para poder trazer algo além para ele? O que pode entrar em contato com o guia? Perguntar onde que a gente pode tirar uma foto bonita do casal? Você que conhece a região. Ok? Surpreender. Pensar no elemento surpresa positivo fora do que está escrito no roteiro. Ou na programação do pacote. E na fala do Diego, suportes acolhedores e transparentes para quê, Diego? Não ser maltratado. Beleza? Então acho que esse é o nosso caminho. Sinergia, principalmente, tem que partir de quem? Quem que é o responsável, quem é o capacitado para elaborar pacote? Agências de viagem. Quem que é o responsável em dar o abrigo? É o meio de hospedagem. Então, acho que começa por aí. Se esses dois atores dentro da cadeia começarem a conversar, tudo que tem vai acompanhar de forma positiva e circular. Ninguém vai ficar indo para lá, indo para cá, indo para outra rodovia, vindo para cá, na outra estrada, errando a rua. Todo mundo vai chegar no mesmo ponto. Ok? E aí, quando a gente pensa nessa sinergia, agências de viagem e meio de hospedagem, o que a gente identifica, talvez, que é possível iniciar para que a gente tenha essa integração, principalmente entre esses dois atores? Primeiro, pensando no meio de hospedagem. Hoje, dificilmente, pelo menos assim, o que eu ando identificando, o dono do meio de hospedagem quer passar uma tarifa diferenciada ou um acordo para agências de viagem. Qual que é o raciocínio? É a gente não dar a custo zero ao meio de hospedagem, porque a gente tem que sobreviver. Mas trazer pelo menos algo voltado a uma tarifa net. Para que, na hora de elaborar um pacote, ele consiga ter ali
um preço atraente e com markup atraente para poder se tornar um produto viável a ser comercializado. Então, se a gente for pegar uma tarifa do meio de hospedagem, igual que está no site dele, igual que está no site da Decolar, igual que está no site da CVC, né? Eu te garanto que a CVC tem tarifa curta com os hotéis onde eles trabalham. Será que a gente não consegue, como meio de hospedagem, dar essa possibilidade para o dono da agência? É uma boa. Por que é uma boa? Vamos lá. O pacote vai contribuir para o aumento do lucro, principalmente no interior de São Paulo. Durante a semana, acredito que a taxa de ocupação, tirando os centros que são corporativos, né? Campinas, Piracicaba, São José, a semana deve ter uma taxa de ocupação bem baixa. A partir do momento que vocês se integram e pensam num roteiro, por exemplo, dedicado a uma demanda em São Paulo, que é a terceira idade ou a melhor idade, que está tranquila durante a semana e que tem dinheiro para poder consumir turismo, a gente não consegue fazer um pacote e trazer esse turista para poder usufruir? Aí vocês vão falar, mas tem muito comércio fechado, porque é de semana, não tem atrativo turístico aberto. Porque a gente não está fortalecido. A partir do momento que tem a tal da demanda, que tem turista aqui, a gente vai ter a oferta para oferecer. Né? Eu já sofri com isso como turista no estado de São Paulo. E aí entra na fala do Diego, que é o maltratado. Entra na má experiência. E isso não acontece só no Brasil. Eu tenho um amigo que foi recentemente para o interior de Portugal. Ele chegou num hotel do interior, 10h30 da noite, não tinha restaurante, o hotel não dava refeição. Onde que foi o primeiro erro? Do consultor de viagem que não informou que lá funcionava dessa maneira. Ele poderia ter chegado no aeroporto, ter comido lá no aeroporto e seguido para o hotel. Olha como uma coisa leva a outra. Né? Então não pense que isso é só um fator negativo nosso, Brasil. É o Brasil. É o mundo que também falha com esses pequenos detalhes da experiência e do acompanhamento do viajante. Então, nós falamos, né, que aumenta o lucro, porque aumenta a taxa de ocupação. Normalmente, quando você tem um pacote formatado, o índice de cancelamento é menor. Normalmente, quando a gente faz uma reserva por iniciativa própria no meio de hospedagem, ainda para pagar no local, que acontece muito via OTA, eu vou cancelar o que eu bem entender. Vou esperar, deixa eu ver se vai dar tempo. Pintou uma festinha de aniversário para eu ir. Eu vou cancelar porque eu vou na festinha de aniversário. E o pacote? Não. É algo mais programado, é algo mais elaborado. Tem mais atores envolvidos. Já muda um pouco do pensamento do consumidor. Ok? E aí, gente, pensando no produto em si, hoteleiro, ou dono de pousada, ou qualquer meio de hospedagem, tem que pensar no quê? Pense em algo diferente para que a agência sinta uma experiência atrativa. Porque o dono da agência, ele vai sim olhar vários meios de hospedagem. E aí tem a concorrência entre os meios de hospedagem. O que você vai me oferecer de diferente do outro, para eu poder inserir no meu pacote? Tá? E agora, se a gente for pensar no... Se a gente for pensar no outro ator, que é o agente de viagem. O que eu mais escuto é, eu não faço pacote porque não tem o preço do hoteleiro. Não faço pacote porque não abre o parque. Não faço pacote porque não tem segurança. No interior eu vejo um monte de policial sorrindo, já é um fator super positivo. Em São Paulo dificilmente você vê um policial sorrindo. Então você já vê que é um lugar mais agradável e acolhedor, né? Quando o policial consegue sorrir e abaixar e brincar com uma criança, é um fator positivo para poder desenvolver o turismo no lugar. Comece a reparar nisso aqui na cidade do interior de São Paulo. Tá? Então vamos lá, vamos tirar essa questão do negativo e vamos sempre reforçar o sim. O que precisa para a agência de viagem elaborar não só o pacote, e sim magia para o cliente? Primeiro, inverter a situação. Faça com que o hoteleiro ele sinta confiança no seu produto, sinta que tem alguma vantagem para que ele compra a ideia antes mesmo de você pensar no acordo tarifário. Eu tenho certeza que se você levar um projeto legal para o dono do meio de hospedagem, ele vai te oferecer uma tarifa bacana. Se você conseguir realmente dedicar para ele, mostrar para ele, penso em trazer esse perfil de cliente para o seu meio de hospedagem em tais dias. Penso, de repente, estamos aqui pertinho de Jundiaí, pertinho de Campinas, fazer um pacote dedicado ao pessoal do corporativo que vem, fica a semana e traz a família para passar o final de semana. Será que a gente não consegue fazer um sob medida para esse turista trazer? Para a gente trazer esse turista para a região? E, consequentemente, o hoteleiro achar que é viável e te dar uma tarifa para poder atender o final de semana também?
Olha como uma coisa vai conversando com a outra. Estou falando de, normalmente o corporativo está muito ligado às grandes redes de hotéis, né? Dá para a gente se integrar com eles também. Inclusive, algumas redes até abrem as portas a fim de aprender com vocês que tem um meio de hospedagem, digamos, menor e mais personalizado e trocar experiência também com o know-how que eles têm. Né? Algumas bandeiras, por exemplo, o Ibis, foi muito nesse conceito. Ele, 3 estrelas, mas dentro do 3 estrelas tem um conceito de público. Foi aprendendo com o mercado para poder proporcionar para aquele segmento, para aquele tipo de cliente, o Styles, o Budget, enfim. Tá? Aí vem o Mercury, o Gran Mercury, e a gente vai pensando dessa maneira também. Ok, então o hoteleiro comprou a ideia, a gente pensou lá no restaurante, a gente pensou no guia, pensamos no transfer, pensamos como ele vem, transforme a sua agência em um laboratório de experiência. Faça roteiro realmente que traga uma experiência diferente para ele. Olha quantas vezes eu estou falando em experiência, hein? É fácil a gente consumir o quê? O forfait, que é o quê? Meio de transporte, meio de hospedagem e no máximo uma locação de veículos. Isso é fácil de vender, é fácil de comprar. Eu não preciso de agência de viagem para isso. Vamos pensar assim? Mas quando a gente pensa em produto turismo, encantamento turismo, é aqui, ó. Vamos pensar em montar um laboratório, brinca, cria vários cases e vai vendo qual que vai ser mais viável. Dá para misturar o cultural com lazer, dá para misturar gastronômico com rural. Então a gente consegue levar o turista a um chefe de cozinha, a uma gastronomia popular, uma gastronomia rural, uma gastronomia familiar. Né? Não tem a comida caseira no restaurante? Comida caseira está lá no rural, não está no restaurante. Senão a gente está ficando bem maluco. Né? Então a caseira está lá. Inclua atrativos turísticos tanto no local da hospedagem como nas cidades que compõem a região. Não precisa só trabalhar com a cidade de vocês. Trabalha realmente, brinca realmente com o circuito turístico, com as regiões turísticas. Né? Vamos pensar onde tem um tour legal de vinho, onde tem um parque legal, onde eu consigo comprar artesanato legal. Ó, a região tudo atende isso. Né? Onde consigo fazer um passeio de trem. Né? Está tudo muito próximo. Invada também o circuito dos outros. Tudo vai depender do quê? Do tempo, né? Que o pacote, para quem que ele vai estar dedicando. Tá com pacote de 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, tudo vai depender. Mas tem público para tudo, tem consumidor para tudo. Tá? E aí, tudo dentro disso que eu falei para vocês, resumindo, articule com os atores da cadeia produtiva, que é o que a gente acabou de falar. Né? Restaurante, parques, enfim. Gente, quando eu penso em integração, se a gente for pensar aqui onde nós estamos hoje, é um parque que tem uma capacidade, se não estiver errado, me corrijam, de acho que 12 mil pessoas a capacidade do parque. Eu acredito que a taxa, se eu não estiver muito fora, até me corrija, tá, Bianca? Acho que a taxa de ocupação do parque, pensando em 30 dias, deve ser uma média de 1.500 pessoas por dia que vem no parque? Ou 2.000? 3.000 pessoas ao dia. Olha quantas pessoas tem aqui na região para a gente tentar olhar ali no quality, quem está hospedado, quem teve vontade de ficar hospedado e não ficou por quê. E de repente levar eles, fazer um circuito aqui na região. Tem gente que vem na sexta-noite, dorme no quality, por exemplo, vem de manhã no parque e vai embora à noite ou fica o domingo procurando o que fazer. Aí ó, a oportunidade do nosso lado. Tem que olhar para quem vem de fora? Tem que olhar. Mas a gente tem que primeiro olhar na oportunidade de dentro. Ó a capacidade de pessoas que vêm aqui, de potencial turista para vocês. Né? Quantos fãs do ET vêm para o ET, mas não vêm para o circuito das águas? Eu tenho certeza. Ela está ali, ó. Se ela não está aberta a fazer essa integração com vocês. E até fomentar, porque tem o inverso. Né? Tem um turista que muitas vezes não vem porque não gosta da piscina, mas de repente tem alguém da família que está junto do grupo que vocês conseguem trazer. E não tem só o atrativo da piscina e da água, aqui tem outros afazeres aqui no parque. Né? Então, gente, acho que o que eu gostaria de compartilhar com vocês é essa ideia e convidar após o almoço para a nossa oficina para tentar compartilhar ainda mais aí os nossos conhecimentos, tá? Acho que o processo é esse, né? A Bianca falou muito bem, de aprender.
e não de ensinar. Então estamos aqui para trocar. Tá bom? Obrigado, viu?